mais um episódio das sagas das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, e aqui eu tô pra falar de loucuras de carros de sagas, e hoje o carro do Luiz tá com tudo pra bater o recorde mundial e vocês vão ver, de repente, ganhar essa corrida. Tô aqui no Alabama, Vim aqui no Alabama ver a corrida do Fueltech Radial Outlaws, que é um campeonato dos carros mais fodas da arrancada mundial, os carros mais potentes do mundo, os radiais aí que tem mais de 4.000 cavalos, e o Luiz está simplesmente com o carro que é um dos mais rápidos da categoria, e ele já deu várias na trave, vocês já acompanharam algumas vezes aí, ele chegou em segundo, já ficou nas semifinais, tá crescendo, e esse evento a gente está com uma expectativa muito boa e eu vim aqui para acompanhar de perto. Tô chegando aqui no sábado, que é no dia das finais já. O Luiz acabou de sair, já está indo para a última qualificatória, mas eu vou mostrar para vocês como é que foi o evento até agora e vou mostrar daqui para frente como é que vai ser as próximas etapas, que vai ser as eliminatórias. Então é o seguinte, ó, bota na TV, prepara o chimarrão, que hoje o episódio vai ser top. Estamos indo para a penúltima eliminatória. Felipe aí, chefe de equipe, que é o responsável por fazer o negócio funcionar aí, né? Ou não também. Ou não. Depende do dia. Mas aqui o evento começa, daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas ele começa na quinta-feira, começou, né? E teve as qualificatórias. Sexta-feira choveu o dia inteiro, então ontem aqui no dia anterior aqui choveu o dia inteiro e eles não conseguiram passar. Então hoje, sábado, essa é a primeira passada do dia, né? Hoje é. A primeira passada do dia, então, na verdade 13h20 da tarde aqui, o negócio acho que vai longe pelo jeito aí. E a ideia deles é acabar a corrida hoje. Vamos ver se vai. Seu Felipe, e aí? Boa Cordeiro prazer. Preferido aí ou não? Tá, e aí, qual é a situação? Tá barbada aí ou não? Tudo fácil, só montar e vir andar? Essa era a ideia, né? É. Mas nada acontece. A gente já tirou o câmbio para trocar estator. Mas conta um pouco mais de detalhes. Vocês chegaram aqui na quarta ou quinta? A gente chegou terça de manhã. Sim. Tá? E a gente deu uma passada terça, final do dia. Só que antes da passagem a gente trocou os pneus por os novos, né? Que já tinha 20 passado o outro. Por mais que estivesse grudando, a gente resolveu trocar. Sim. A gente deu as 4 passagens de teste, o carro patinou na saída. Patinou na saída? Patinou na saída. O carro saía, parece que quando entrava, desligava o dump e o carro incendiava os pneus. E a gente mexeu nisso e naquilo, e no fim era os pneus o problema. Os pneus novos. Era os pneus novos. Ele tinha um glaze assim ao redor do pneu que não grudava. Daí a gente pegou um outro jogo de pneu. E aí o Ryan deu a dica pra nós de passar sabão e água e deixar no sol pra tirar aquela goma que tem. Aí ele tinha até um flat spot ficar guardado. Essa em dica pé, aí é boa. Daí a gente pegou, botou no sol, ficou massageando o pneu. Aí ele foi no Q1 que a gente deu o burnout, aí fumaça de verdade, que nem fumaça dava no burnout antes. A gente tava se perguntando, será que a gente tá fazendo o que errado no plot? O que tá errado? E era o pneu, basicamente. Caramba. Só que nisso a gente tirou o câmbio pra trocar o estator, a gente tava muito apertado. Sim, achou que era no câmbio. Daí, porque o Mickey colocou mais pressão de linha por causa dos clutch pack, né? E aí eu realmente vi logo que tá mais alta a pressão da linha. Só que isso não era o problema. Sim. Mas enfim, a gente trocou o estator daí. Aí quando botou os pneus, conseguiu dar uma passada 360. Acho que foi 66? 66, 60, 55. Sim, então aí 66. Aí depois no 360 foi que... O 360 foi quando... Foi quinta.
foi quinta. Nós tivemos um problema com o adjuster do balanceiro. Daí ele come o adjuster, né? Na vareta e ainda come tá a vareta. isso aí. Aconteceu. Na passada de noite, que foi a Q3, a gente perdeu o blower quase. O que aconteceu? As porcas que seguram o blower, que o estádio de alumínio. Eu não sei se foi muita força no nariz, sabe? O blower da correia. E cuspiu as roscas pra fora e o blower ergueu. Que ele saiu pra virar 50 abaixo ali, sabe? 60 pés foi muito bom. Pô, Mas não deu certo. Aí nós arrumamos... Tem que empurrar. Já perdemos o seu comentarista aí, ó. Uns carros aqui, ó. Esse aqui é um Viper, ó. Não sei se chegou a ter 3 mil cavalos, mas uns 2 mil pra ali ele foi. E aí depois disso começou a ter problema com bloco, plataforma, ele acabou mudando para o motor Proline aqui. Então, e aí ele corre agora nessa categoria. E na categoria agora tem 11 carros, né? 11 carros. E a gente tem um bye na eliminatória, né? Na primeira. Por quê? Porque acho que como só tem 11 carros, a gente é o quinto. Sim. A gente pega o último, né? Sim. Então a gente tem o bye pra... Mas ainda tem mais uma classificatória, né? Pode mudar um pouco a ordem, né? Pode. Tem aqui a 4 agora. E o objetivo agora é andar rápido. O que acha que vai andar agora? Acho que é virar 50 abaixo. Só que a pista estiver muito ruim, a gente vai baixar o two-step, mas assim vai tentar virar rápido, né? Mas enfim, a gente teve nosso share de problemas já. Espero que não tenha mais. É a segunda corrida do carro com blower, né? É muito promissor já chegar e na primeira corrida chegou na semifinal, né? Foi um detalhezinho que perdeu na semi, mas podia ter chegado na final e podia ter ganho, né? Não, e uma coisa é verdade, né? A gente chegou aqui confiante, tudo certo, o carro não saiu do lugar 4 vezes. Isso estragou nosso programa, né? Sim. Tu já começa a mudar a altura do carro, o clique de amortecedor, até entender e realmente que era o problema, né? Eu quero o pneu. Aí mudou o estator, o comportamento do câmbio mudou. Sim. Aí o carro é mais rápido antes, mas aí só que eu não consigo mais treinar, né? Mas tipo, a gente sabe qual é aqui agora do carro. A gente virou 55 ontem. Mas tá pra virar 51. Só que o carro andou na pista bastante lá em cima. A gente não sabia por quê. A tampa de válvula do lado do passageiro tem um stud que segura a tampa e as roscas cuspiu pra fora e desapertou a tampa. Aí o óleo cuspiu pra fora e pegou no pneu. Sim, patinou no meio, né? Patinou no meio. Sorte que não, né? O carro não se perdeu. E mesmo assim virou 55. Mesmo assim virou 55. Virou 89, 60 pés. Lá. É um dos mais rápidos. Não, né? o Steve Jackson virou 87 ontem, quando ele virou 350 duro. Isso é uma outra coisa legal, o Steve Jackson tá de Fueltech. O Steve Jackson, pra quem não conhece, acompanha, um dos caras, talvez um dos caras mais famosos que tem aqui nessa categoria, muito tempo, e ele é o tuner do grandão, né? Do Sidney Frigo, brasileiro, então ele também sabe, tem um pezinho no Brasil, até graças ao grandão Adriano Kayak, ele inclusive mudou pra Fueltech, porque até ano passado, digamos assim, que ele era do time Holly, pra ser bem honesto, né? E ele agora trocou pra Fueltech e tá super contente, né? Todo mundo falando, escutando isso aí, eu pessoalmente tô até surpreso, assim, positivamente dessa adaptação rápida que ele teve. Significa que tá gostando do produto, né? Não, e agora que ele tá pegando a mão do carro do grandão no Brasil, que é Full EFI. Sim, andou pra caramba, né? E acho que ele vai converter também. Sim, o carro do grandão no Brasil, ele está com injeção eletrônica, tudo, né? Os bicos FT Injector lá, e não é injeção mecânica. E agora, como eles andaram muito bem na última etapa no Speed, ele ganhou a prova, virou 3,73 num clima terrível lá, né? Ele tá mais confiante disso aí, né? Até quero ver se eu bato um papo com ele. Agora deixa eu explicar o que é esse campeonato aqui, ó. Essa é uma das etapas do Fueltech Radial Outlaws, que é o maior campeonato do mundo de carros radiais. São carros de arrancada com pneus radiais que eles não podem usar o Elibar. O evento aqui também é o seguinte, ele tem várias categorias, né? Aqui o Luiz corre, chama Radial versus o Mundo, ou seja, radial versus qualquer coisa no universo, pode botar aqui, inclusive Pro Mode. Teoricamente poderia até andar com pneu não radial, aqui que é o pneu slick, mas como os radiais obviamente são mais rápidos, até mesmo sendo um pneu menor, depois eu mostro mais detalhes ali, mas a categoria mais alta de todas é a que o Luiz corre. Nessa categoria tem 11 carros correndo hoje e podem blower, nitro, turbo, podem várias combinações, supercharger, no caso o Pro Charger, e sempre varia assim, eles tentam deixar o mais equilibrado possível, então eles fazem ajuste às vezes de peso, assim para cada combinação, eles fazem o tamanho de turbina, tem que usar tal peso, o tamanho de blower pode usar tal regulamentação de correia, relação, ou tamanho de Pro Charger, então e o nitro, o tamanho do nitro, quantos kits pode, tem várias regulamentações. Agora as mais rápidas são o blower mesmo, e ultimamente tem sido, a arrancada americana é muito baseada em blower. Depois da Radial versus Mundo tem várias outras categorias, que aí vem a Pro 275, que é basicamente igual a Radial versus Mundo, que é o pneu 315, só que com pneu 275, é levemente menor, então mais desafiador, porque tem que fazer o carro tracionar com esse pneu menor. E aí depois tem categoria X275, que já é bem limitado, o motor é bem mais
mais fraco, assim, do tipo, ainda assim tem uns quase 2.000 cavalos, 1.000 e poucos, 2.000 cavalos, e vai indo para várias outras categorias. A gente tem umas 8 categorias aqui, da mais alta até a mais baixa. Obviamente eu vou mostrar hoje para vocês tudo da Radial Versus Mundo, mais dessa categoria, até porque aqui o Luiz está correndo, que é a que serve assim de ralo, assim, ó, que todo mundo se baseia, vamos dizer assim, inclusive como referência, né, porque são realmente os carros mais rápidos do mundo. Como eu falei, o recorde mundial do carro tipo Radial Versus Mundo ou até Pro Mode é 3,47, que andaram uma vez há muitos anos atrás, ultimamente viraram 3,49 e nessa prova que o Steve Jackson virou 3,50 3,50 duro. Então tem uma grande expectativa hoje aí, até porque tá friozinho, se a pista colaborar, de ver talvez até um recorde mundial aí. O Luiz está classificado em quinto até agora, foi 3 classificatórias com 3,55. O Steve Jackson está em primeiro com 3,50 e tem os 11 carros aí no meio dessa faixa aí. Vamos ver agora quanto é que o Luiz consegue nesse Q4 e aí com isso eles fecham a chave para a primeira eliminatória que vai ocorrer daqui a pouquinho. Então vamos ver. Olha só que legal aqui, ó. Agora com todos os carros da categoria, da Radial Versus Mundo, que é a principal categoria. Vamos ver quantos carros tem Fueltech aqui, ó. Chris Daniel, Fueltech. Aqui, ó, Steve Jackson, Fueltech. Mark Witz, Fueltech. Good luck. O Luiz, Fueltech, obviamente. Aqui, ó, Ken Quartucho, Fueltech. Aqui, ó, Robertson, Fueltech, viu? Esse amarelo não é Red Holly, o Viper aqui de FT, ó. Jimmy Taylor de Fueltech. Esse branco aqui não é de Haltech, é outra injeção. E vamos ver o último lá. É o Bryson de Fueltech. Então ali, ó, de 11 carros, 9 Fueltech aí, ó. Tá bom a nossa média, ó. Só que agora é o seguinte, agora corre pra lá porque tem o Steve Jackson correndo. Vai. 3,56,0, 210. Steve Jackson saiu bonito, hein? Passou rápido, foi bonito. Aí lá virou 3,52 lá de lá. Agora que eu vi, virou mais rápido lá do que aqui. Tá bom? Mais dois aí, ó. $3,52, $3,54, um do lado do outro aqui. Agora estão todo mundo emparelhado, $3,52, 54, 55. Então, tô bonito. Agora é o Luiz, ó. Agora é a hora do pega, ó. Patinou. Hey. So, how are you? Patinou, mas é que agora é o seguinte, já estava classificado, tinha que arriscar, né? E o que nem o Luiz falou, os primeiros 10 metros aqui é o que tá muito delicado na pista e se quiser ir rápido é onde é que tem que acelerar mais o carro, tem que sair com ele mais força. E no caso o que fez foi que ele passou do limite ali. Todos os outros conseguiram sair, mas provavelmente ele estava mais agressivo que todo mundo aí, então tava com as unhas grandes.
O bom é que tá classificado, essa aqui era podia arriscar e agora é mata-mata. Então, ele deve ter caído algumas posições, ele estava em quinto, mas porque acho que vários, um, dois ali melhoraram. Vamos ver os outros agora como é que continua até o final. Aí o Viper 381 virou 205 milhas por hora. Ele só saiu um pouco mais lento. Provavelmente o acerto dele o carro deve ser um pouco mais pesado, porque não é um carro exatamente feito para essa categoria. É um Viper de lata, literalmente, que eles montaram aqui com a frente de fibra, assim, digamos assim. Então é um carro impressionante, assim. Até vou dizer assim, o mais diferente de todos, porque é realmente um Viper. O resto tudo é um chassi, um Pro Mode com uma bolha em cima, né? Talvez, acho que até o único carro que não é realmente um Pro Mode deles, ou que não é um chassi inteiro. Agora vem mais dois aqui. Mais um de Fueltech, eu acho que é o... tem mais um depois do Bryson ainda. Tá acabando os pares aí. O Bryson patinou também. Mais dois patinaram e o Luiz. Então dos 11, 4 patinaram e os outros conseguiram passar. Mas como eu falei, a última da eliminatória, a última da qualificatória, então eles não já tinham um tempo feito, tava todo mundo qualificado, eles queriam testar os limites. Pelo jeito a pista não tá realmente tão boa assim, porque não passou do limite do que eles queriam. Vamos agora dar um pulo no stand da Fueltech aqui, porque a gente está sempre com stand nesses eventos. E aqui nos Estados Unidos, para quem já vem numa prova aqui, a gente tem dois trailers, na verdade, bem bacana assim, que a gente vai quase todo final de semana em evento assim. E é bem aqui na boca da pista, ó. Então essa aqui é uma pistinha bem pequena aqui nos Estados Unidos, mas é bem tradicional assim, tu vê, os pitches é tudo aberto, ó. Aqui tem uma equipe e aqui já é o stand da FT, ó. E aqui é o nosso stand, ó, então tem uma coisa de demonstração aqui, ó. Deixa os produtos e o pessoal pode testar a reação. Clipezinho de música, se emocionaram no volume aí também. What's up? How are you doing? Bom dia. Não. Yeah. He's recording. O Billy é o nosso americano que a gente está ensinando português. A gente ensinou várias palavras educadas para ele falar assim. Já mostrei alguns vídeos aí, depois eu pego ele ali. Mas aqui a gente tem o stand, então mostra os produtos ali, tem ó, cinto de segurança, ó. Cinto de segurança. Say some good words in Portuguese that you know. Good words. Bom dia and what else I know? Merda. I say that a lot. Oh, good. Então aqui eu tenho o cinto, ó, esse cinto aqui tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, viu? Quem tem carro de corrida aí, um carro de rua que quer botar um negócio mais violento. E tem todos os outros produtos, né, que a gente sempre expõe. Os filtros de combustível, bobina, as ECUs, os chicotes. O vestuário aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, então algumas coisas a gente fabrica nos Estados Unidos, algumas coisas a gente fabrica no Brasil. Essa aqui é brasileira, mas aqui tem várias camisetas que a gente só vende aqui nos Estados Unidos. E vice-versa, né? Então muita gente dos americanos quer, por exemplo, vem vestindo essa camiseta, eles querem essa aqui, não tem nos Estados Unidos, tem que comprar no Brasil. Agora vamos dar uma voltinha aqui, então. Tem outros expositores aqui, ó. Tem isso aqui, para quem é brasileiro, adoram uma prateleira dessa de peça, assim. Tem é legal. Eu me lembro, deixa eu pensar, 15 anos atrás, primeiras corridas que eu vim aqui nos Estados Unidos, assim, eu ia nessa seção de peças, assim, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu posso comprar? O que eu consigo comprar? E eu tentava comprar alguma coisa para levar de volta pro Brasil. É legal. Agora aqui eles ficam com as estruturas de pit, né? Cada um tem o seu box. Eles estão... O que o pessoal faz depois da passada, obviamente, baixa a log, analisa, tira as velas, faz todo o procedimento, né? E é legal a estrutura, os caminhões aqui são enormes, né? Não é bem diferente, assim, é realmente um nível bem alto aqui, ó. Vou passar nessa equipe aqui, ó, que é do Tido, ó. Eu acho que talvez a equipe mais forte que tem aqui até. Na verdade, eles são os donos da pista. Então, obviamente, os caras têm uma estrutura animal, assim, ó. Os carros deles aqui, ó. Vamos passar no meio aqui, ó. Checando válvula, ó. Tira a tampa de válvula, checam o balanceiro, fogo de balanceiro, tiram as velas, fazem todo o procedimento assim entre largada, além de olhar a logger mesmo. Passando pelo meio dos boxes aqui, ó. Essa pista aqui também, para quem me acompanha há mais tempo, essa pista foi a que eu dinamitei o motor do Corvette aqui no final da reta, assim, na metade da reta não.
300 e poucos metros, 300 metros mais ou menos, quebrou a biela do C8, jogou para fora, uma fogaréu assim para trás, sorte que o motor é atrás, jogou óleo na pista inteira, assim, na área de frenagem, assim, os caras queriam me matar. E era um treino que a gente tava fazendo, não tinha ninguém aqui, era só nós, assim. A última passada da pista, assim, acabamos com a pista. Quebrou bloco, tudo. Aí o carro parou, tipo, 1 quilômetro pra lá. Tivemos que ir e como o motor não funcionava, o câmbio não tinha como botar em neutro. Ele ficou travado, a gente tinha que pegar um alicate, assim, e ficar acho que era o Fernandinho, ficou dentro do porta-mala segurando o câmbio forçando em neutro. E nós empurramos assim mais de 1 quilômetro o carro assim para botar dentro do box, assim, cara, aquele dia foi devastador. Ele quebrou nos 300 metros, mais ou menos 300 e pouco, e virou 9.0. 9.02, assim, ia arregaçar. Aquela ali ia virar mais rápido que o recorde que eu virei depois dos 8.9. Mas não era para ser. Aí arrumamos o motor depois, aí mais algumas vezes para a pista, quebrou o câmbio, eu virei de 9.0 de novo e nada, até que depois eu virei os 8.9. Mas foi... E essa é a pista que a gente anda muito, assim, porque é a pista mais perto de casa. Essa pista ela tá 2 horas e meia, 2 horas e pouquinho de casa, assim, 2 horas da Fueltech praticamente. Então é a pista mais próxima. Como a gente conhece muito bem os donos aqui, que é o Tiro, esses caras ali, literalmente assim, liga pra cá, quinta-feira, chega aqui, acelera, vai embora, estamos em casa. Tô com saudade, tem que trazer o C8 pra cá de novo, de repente o Supra. Tá? E aí, como é que foi a primeira? Bom que chegou, cara. Bom que chegou, né? Irmão civil que chegou na correria. É verdade, né? nem se apresentamos, nem falamos aqui no vídeo. Cheguei, ele tava saindo, vocês viram, eu fiz a abertura do vídeo. Mas Luiz, então, nem fala da largada agora. Então tá. Vamos fazer um recap aqui da semana, então. Ou até antes, assim, disso. Como é que apareceu um blower nesse carro aqui? Cara, não sei se o pessoal tá a par, né? Mas esse carro aqui, ele tinha um motor nitro, né? Explica como se ninguém soubesse. Era um motor nitro, né? Primeiro, então, vamos fazer assim, ó. Primeiro te apresenta. O meu nome é João. Meu nome é Luiz, né? Pra quem não me conhece. Né? Comecei no Fueltech Brasil, me mudei para os Estados Unidos, trabalho na Fueltech USA, né? Tento ajudar a tocar o negócio aqui nos Estados Unidos. E, sei lá, 2 anos atrás, alguém foi louco de deixar eu dirigir um carro do cara e agora... De tanto ser piloto de dinamômetro, eles acreditavam que ele sabia dirigir o carro de corrida. E daí, eu não sei, ele pegou, né, cara? Tem uma frase aqui, às vezes o cara fala, fake it till you make it, né? E funcionou, no fim das contas, né? Então, tipo assim, na verdade, eu tive um primeiro carro, né, com o amigo meu, Brian, andou um tempo. E a gente brinca que o Luiz ele tem a vida perfeita, porque o carro não é dele, não é as contas dele, mas ele pilota, ele manda e faz o processo. E cara, eu vou te dizer, esse segundo carro aqui eu tô muito feliz, porque mudou um pouco o combinado, né? E o dono do carro, né, o Jack, é um amigão meu de longa data. Eu fiquei amigo dele, né, por causa do outro carro. E esse carro, na verdade, é uma parceria. Eu, o Jack e o Xavier, que é da equipe, né, do Bar Racing, nós 3 juntos meio que se juntou e, ó, um entra com a operação, um entra com o carro, o motor é de um amigo meu, então a gente juntou, né? Então, tipo assim, eu entrei com o motor, a eletrônica, a direção, então não fica pesado pra ninguém. O acerto é muito importante, né? Porque, na verdade, eles, assim, olha, eu falando de fora, porque talvez ele vai ser, ele vai ter, como é que é, vergonha de falar, eles estão interessados na capacidade do Luiz de fazer o projeto do carro, de acertar e de fazer virar. Porque hoje em dia uma das coisas mais caras que tem é tu quebrar peça ou tu fazer pateteada. Sim. Porque tu não sabe o que tá fazendo. E o Luiz começou a adquirir essa habilidade e se destacou muito assim ao longo dos últimos anos, assim como nunca é diferente de ser de um tuner profissional que é pago para fazer. Isso. Na verdade, pela Fueltech tu acabou tendo muita oportunidade de aprender, conhecer, desenvolver. E tanto é que isso acontece, né? Tem gente que me manda mensagem, me liga, acerta pra mim o carro. Cara, eu não sou tuner. Tipo assim, tuner é como se fosse um técnico de futebol, tá? É uma profissão. Essa não é a minha profissão. A minha profissão não é ser tuner. Acertar carro, tu pode até ter conhecimento, mas exercer profissão é diferente, né? Tu pode ter uma carteirinha de engenheiro, mas não ser engenheiro, ou o inverso. Tu pode não ser formado em engenharia, mas tu pratica engenharia, né? Então, tipo assim, eu me vejo da mesma forma. Eu não me vejo como tuner, eu não sou pago para fazer isso. Todo mundo que eu ajudo é porque faz parte do meu trabalho na empresa, como suporte técnico, né? Da onde eu surgi. Ou o cara é meu amigo, eu ajudo um pouco mais, né? Eu vejo muito mais como, é até estranho dizer, mas parece muito mais uma mentoria de acerto.
Sim. Porque eu vou lá e eu vou muito mais e dou as guias. Ó, cara, esse caminho parece que é o melhor. Isso aqui é a melhor maneira de fazer. O que a gente vê no dinamômetro que dá mais sucesso. Não é... Porque o tuner é diferente. O tuner ele chega assim, ó, eu vou fazer assim. Tá certo ou errado, ele tá tomando a decisão. Às vezes ele nem fala como ele vai fazer, ele esconde assim. Esconde o computador, ó, vai lá, vê o que acontece. Né? Esse é o tuner, né? Isso não é a minha posição. Eu, por exemplo, aqui, antes dessa passada, eu passei mais tempo no carro dos outros que no meu. Falando com eles, ó, cara, ó, eu vou fazer assim porque eu acho que é o certo, tá? Eu acho que do jeito que tá fazendo não é o mais rápido. Quem sabe a gente faz assim, o que tu acha? É ele que vai tomar a decisão, não sou eu. Sim. Né? É ele que vai tomar a decisão. Então, nesse carro aqui, eu, na verdade, com essa equipe, com a Bar Racing, eu comecei ajudando eles nos outros carros. Né? Aquele carro foi um dos primeiros, né? A gente botou FT na pista naquele carro, né? E daí eles tinham aquele carro vermelho que vocês viram andando agora. Esse carro era do Jack, o Jack andava, na verdade, né? Agora ele vendeu, tem outro dono. E esse aqui era o patinho feio, tava jogado num canto na oficina. E um dia a gente conversou de zoeira, né? Ah, vamos dar carro preto, ninguém quer comprar um carro preto, né? Eu dou um jeito, eu consigo, sei lá, uma transmissão com meu amigo Mark Mick, um motor e vamos. Um dia depois o carro tava lá na FT, tu lembra? Tava o carro na FT pelado, não tinha nada, não faltava porta. Montamos ali nitro, andamos super bem. Beliscamos o recorde dos nitro. Isso foi ano passado, né? Ano passado. Viramos 3,54 nos 200 metros de nitro, que é um dos recordes. Perdemos por milésimo do recorde absoluto dos nitros. Tem um episódio que eu filmei em Orlando, que tava legal. Um vídeo legal, né? Que com o Roder Jean. Foi correndo lá, vocês dois correndo, né? Isso. Perdi o campeonato por 2 passadas, assim. Sim. Né? Quebrou o motor e ali que nos avacalhou, né? E, cara, muito bacana. Só que assim, chegou no fim do ano, igual o vídeo do Orlando, tá? Quebrou uma biela, destruiu o motor. Cara, isso é motor de 120, 150 mil dólares, né? Sim. Quando destrói uma biela, é 30, 50 dólares pra arrumar. Caramba. Né? Então, tipo assim, eles chegaram pra mim e a gente falou de bom quanto, cara, com o meu orçamento. Se a gente não arranjar dinheiro na ano que vem. E daí eu falei com eles, olha, eu não tenho 50 mil dólares sobrando pra botar, né? Ninguém tem. Nesse momento, né? No grupo ninguém tinha. Mas eu falei, olha, eu tenho um grande amigo meu, que a gente sempre fala sobre isso, e ele tem motor dele. Que eu acho que se eu conversar ele vai querer botar nesse carro, que é o Brandon Pez, né, que é a PJS. Sim. E daí eu liguei pra ele e falei, cara, eu tenho uma ideia, ó. Você lembra que a gente sempre quis correr junto, né? Dele, sim. Eu tenho o carro, mas não tenho motor, o que tu acha dele? Como assim? E daí a gente começou a desenvolver a ideia, né? Daí o que a gente fez? O motor, na verdade, é do Brandon, não é meu, nem da equipe. A gente só cuida dele. Toda a manutenção a gente que banca, né? E a gente tenta promover ele, né? Um cara muito legal, muito inteligente. E o motor dele é fenomenal, né? Sim. Então a gente juntou peça de um do outro. Eu tenho um amigo meu que é o dono do Blower, o Todd Martin, um amigo do Blower, também o Blower não é meu. Né? Tipo assim, a gente foi na socialização, na política, porque assim, ó, eles querem, né? Essa peça tá parada na prateleira dele. Ele tá feliz de ver andando, na verdade. Né? Natália, se estiver assistindo esse episódio, realmente, tu vê, ele tá confirmando que é tudo do amigo, não é nada dele aqui, tá? É tudo não, do amigo, tá? Ela sabe, porque toda vez que sai do meu bolso, eu falo com ela, né? Ó, amor, isso, ó, os guri não podem pagar agora, e se a gente não fizer, já vai correr. O que tu acha dela? Olha, enquanto não tá afetando a nossa vida pessoal, né? A gente vem ainda de trailer pra cá, a gente tem nossas coisas e tudo mais, ela tá de boa, né? E eu tô na esperança de algum dia ganhar uma corrida e meio que retornar uma grana, né? Porque aqui paga muito, né? Quem ganha essa prova é 50 mil dólares. Essa prova é 50 mil dólares. 50 mil dólares. Então, se a gente ganha uma prova, já ajuda um monte. Sim. Porque, cara, a nossa preço é muito barata. Sim. A gente, literalmente, o carro não tem trailer, né? O Felipe trabalha na empresa com a gente e ele é muito bom nisso, então, na verdade... Ele é o Arigó, no carro. Cara, ele é o Arigó, é nosso Severino, ele faz tudo, né? Só que é o seguinte, cara, quantas vezes tu tem a oportunidade de trabalhar num carro que, tipo assim, talvez seja o mais rápido do mundo, né? Normalmente, custa um absurdo, a gente tá querendo ou não uma escola. Então a gente aprende mais para poder ajudar o cliente no dinamômetro da empresa, para trabalhar na FT Education melhor, né? O que a gente faz aí? Esse desenvolvimento tem muito das funções que a gente desenvolve. Sim, tá rodando uma beta no carro agora, por exemplo. Né? A beta é uma versão que a gente está desenvolvendo, que tem que estar testando as funções para liberar para o público depois. Então a gente faz assim, e até parece brincadeira, mas todos os nossos carros a gente faz eles com uma diversidade grande de... Às vezes, esse carro tem um câmbio tal, esse carro tem um motor tal, esse carro tem ignição diferente, esse tem FT Spark, esse não tem, para poder testar os softwares, os produtos o máximo possível de produtos. Não, e às vezes, cara, vamos ser sinceros, né? O fator cobaia ou a posição da cobaia não tem que fazer, alguém tem que ser, né? Sim. E sinceramente nada melhor do que a gente, né? Eu, tu, teu carro de rua, meu carro de rua, carro de pista, porque no fim das contas deixar pro cliente não é certo, né? Então a gente faz o que sempre fez assim, sempre foi assim, só que essa é uma plataforma que é a única que a gente tem dentro da empresa, né? Vamos dizer, né? De um carro desse naipe, total assim, controle. Né? Total controle. O segundo carro mais próximo disso é o do Roder Jean, que é um que a gente tem muito próximo também. Exatamente. E acaba podendo testar e desenvolver. Eles participaram muito do desenvolvimento, praticamente todos os produtos assim nos últimos 10 anos ou mais até.
sim. Inclusive teve corrida agora no Speed e ele tava ajudando lá, testando a beta lá também, né? Lá também, lá no Brasil, testando, né? Porque assim, a gente quer ver, descobrir todos os problemas, confirmar a teoria de que aquela coisa que ele tá fazendo funciona, e quando chega pra vocês, vamos liberar a versão 5.22 agora. Vai ter coisa nova, é garantido que funciona, né? A gente provou, virou tempo. Essa versão aqui a gente tá testando exatamente a 5.22 que vai sair, deve ter saído já quando vocês estão vendo esse episódio aí, que é uma atualização do software da Fueltech, né? Mas aí beleza, chegamos até aqui, tá agora com o carro com blower. Isso. Primeira etapa. Cara, foi muito legal. Primeira etapa foi a última prova, né? Então, em Lights Out, 3 semanas atrás. Cara, um sanhaço, quase não terminamos o carro. De novo, o Severino lá, eu e o Felipe passamos, viramos noite, o Denis me ajudou. Sábado e domingo a gente quase não dormimos, terminou o carro. Fomos pra pista e, cara, recorde pessoal. Viramos 3,52 com o carro, né? Beliscando a casa dos 3,40, que é muito rápido. E a gente andou bem, mas, cara, coisa de prova, né? Em determinado momento não foi, né? Perdemos e tudo mais. Mas, cara, muito bom, muito produtivo, né? De modo geral. Abriu o olho, assim, aquela corrida eu tava assistindo de casa, assim, eu fiquei... Pô, os caras ficaram impressionados, assim, chegou na primeira prova com uma combinação totalmente nova e se adaptou, né? Sim, porque aqui nos Estados Unidos tem muito isso, o cara que faz carro nitro, ele fica a vida inteira fazendo carro nitro e ele nunca muda, assim. Exatamente. E pra mudar um programa inteiro, assim, porque não muda, é fácil. muda muita coisa. Não é fácil. Até acho que essa é uma coisa legal do desafio, assim, né? Pegar tá indo muito bem numa linha, às vezes assim, tu te desafiar, não, eu vou fazer outra linha porque tu acha que vai ser melhor, mas tu tem que recomeçar. Então... Não, e eu concordo, e na verdade é que a gente é muito versátil, né? A gente no dinamômetro lá, por exemplo, a gente vê várias combinações, né? E o próprio, essa mecânica do PES aí, eu tô junto com ele há 3 anos, que eu e ele, a gente interage com essa mecânica, e não era nova pra mim, né, particularmente, né? E a gente montou nesse carro de novo, com o que a gente tinha, com o que podia, né? Eu vou te dizer, ele é muito melhor hoje do que no passado, né? Então o Mark Mick com a transmissão com o conversor tem ajudado muito. O Brendo com o motor, esse é o melhor motor que existe, apesar de ser um motor antigo, ele é 2017. É o motor que mais gira, né? Quanto gira esse motor? Eu tô trocando marcha a 11.100. 11.000 RPM. Então, tipo assim, o ProLine é o mais versátil. Ele é muito durável e ele tem muita potência de baixa, então ele é fácil de domar. Eu recomendo pra todo mundo, tu quer um motor que vai ser bom ProLine, mas tu quer um motor que gira o máximo, esse aqui gira mais. Sim. Só que tu tem que ter mais cuidado, é um motor mais difícil de lidar. Cada um tem suas nuances, né? Não existe o Hemi perfeito. Não existe o Hemi perfeito. Dentro não mudou, do nitro, tá tudo na mesma posição, a mesma transmissão, só mudou o conversor. E a elétrica a gente teve que adaptar, botou a mais 8 bicos. E desligou os kits, tem até os relés do nitro estão lá ainda. Né? Tem os relés do nitro lá dentro. Temos esse Hemi aqui, uma obra de arte. Isso aqui é muito legal. E esse é o único Hemi que tem as válvulas inclinadas, tá? Que eles chamam de canted valve. Todos os Hemis têm as válvulas inline, esse é o único que não tem. Então esse motor aqui é uma mistura, já diria meu amigo ali, é uma mistura de Hemi, que é Dodge ou é Ford, com Chevrolet, com arranjo Chevrolet, daí ele sempre vai dizer que é Ford, sabe como é que é, né? Mas no fim das contas ele é híbrido, porque ele tem várias características de Ford, de Chevrolet e de Dodge. Né? Mas como é motor billet, tu faz o que tu quer. O Brandon, na verdade, com essa leitura, ele trabalha com motor há muito tempo, ele criou, ele nasceu nisso, ele fez isso, ele tentou adaptar. Então ele é um motor 4.9, que é o bore space, né? 4.9 polegadas entre pistão, entre centro, né? Ele é uma válvula de admissão, uma válvula de escape, né? Então, e de novo, ele é inclinado. Nesse naipe de motor não existe 2 válvulas por cilindro, não. 4 válvulas por cilindro, não. Ninguém faz. Ninguém faz. Tem vários motivos, tá? NHR é proibido. Então, a partir do momento que alguns lugares tu não pode usar, as pessoas não querem gastar dinheiro porque tu limita onde tu pode usar, né? Segundo, é que parece que tu ainda não esgotou essa plataforma. Terceiro, quando tu usa a vareta ao invés de comando direto, então um balancinho no caso, ele permite que o comando seja mais agressivo, tá? Olha a válvula. Isso é o tamanho de um pistão de... essa válvula de admissão, né? Pistão de 1.0, não, um pouco maior. Não, e é uma loucura, né? Porque ela gira muito rápido, né? Ela 2 polegadas e quanto isso aqui? É 2,55, eu acho. É isso? E a vareta. Cara, a vareta é essa aqui. Cara, olha a vareta do negócio. A vareta é um... É o único Hemi que tem essa vareta, só pra ter uma ideia. Isso é uma biela de FT. Até essa é a oportunidade de mostrar o dedão do Luiz. Vamos lá o dedão. Olha o dedão, botar o dedão junto. Cara, é menor que o meu dedão. Menor que o meu dedão. É menor que o meu dedão. Deixa eu ser biela. Ó, meu dedão é uma biela aqui, ó, olha só. Prensou o dedo? É, mais ou menos, aconteceu numa biela. Bielinha, ó. Olha só. Bielinha. Bielinha legal, RR, né? Bruxo nosso, faz muita coisa com importe, né? Muita gente boa, faz essas bielas RR. Show. Não, e é uma loucura, né? Essa combinação aí gira 11.000 RPM, cara. Não é leve, cara. Não é leve, mas de novo,
quando tu tem balancim, não é vareta, é balancim, né? Permite que o comando seja mais agressivo. Então é por isso que o K20 tem um benefício, ele usa balancim. Sim. O C20, na verdade, o motor que a gente chama, não tem esse benefício, é direto acionamento. Sim, porque ele dá relação no balancim. Ele dá relação no balancim. Então o K20 permite comando mais agressivo que o C20Z. Sim. E com a vareta mais ainda. Então, 2 válvulas por admissão, 4 válvulas, 5 é melhor. Mas não permite o movimento da válvula tão agressivo. Então, às vezes, é melhor ter uma válvula com a vareta e comando bloco. Fora que um comando é mais leve que 4. Sim. Entendeu? Então tem a peso. E, cara, é tudo tão grande. Se eu botar 4 o comando, vai aumentar o peso e subir o comando. Tu não quer isso. Tu quer o peso baixo e menor peso. Então não é o comando em cima é melhor. Entendeu? É melhor, às vezes o melhor não necessariamente por causa do tamanho dele, né? E aqui em cima é o malvadão, né? E esse é o blower? Esse aqui é o todo poderoso Screw Blower. Screw blower. Que é um parafuso, né? Então, você lembra que a gente falou muito de turbo compound? Esse daqui é um compressor compound. Ele dentro, ele admite por um lado e ele vem comprimindo em estágios até sair pela traseira. Diferente do Roots. O Roots, cada etapa ele joga para dentro do intake. Cada giro é uma. Esse aqui, cada giro ele passa pro próximo estágio dentro dele. E continua indo para trás até sair, né? Que é o compressor parafuso, que é o mais eficiente dos compressores. E esse é o tipo C. Esse é o tipo C, que é o maior que existe. É o maior que existe. Que essa categoria aqui, na verdade, ela é ilimitada, né? Ela é ilimitada. O que eles fazem é certas limitações, eles vão pegar e eles vão botar peso, né? Eles vão botar peso na categoria. Sim. Uma coisa interessante está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Respeito à bandeira, o hino, né? Tá todo mundo olhando para onde tá a bandeira, né? Tira o chapeuzinho. Tira o boné, tira o chapéu aí. Tira o chapéu aí, ó. Aí, ó. O pessoal comemora, cara, é muito legal isso, né? É bonito de ver. Cantaram o hino agora porque vai começar as eliminatórias, ó. É bonito, Então, né, cara? É bonito. Toda vez que começa a eliminatória. Mas, cara, em resumo, e assim, esse cara aqui tem uma diferença desses motores que ele é totalmente injetado, né? Injeção eletrônica. Porque a grande maioria ainda usa injeção mecânica, né? Então, isso é uma coisa que a gente desenvolveu muito faz tempo, inclusive com pés, né? Sim. E o carro do Roder aqui nos Estados Unidos, que a gente chama carinhosamente de Chapolin, que é todo vermelho, foi um dos primeiros que realmente fez sucesso, assim, de cara, e todo mundo se impressionou. Esse aqui é o segundo, já tem vários aí, tá todo mundo indo atrás porque começaram a enxergar mais o benefício. Tu tem que fazer para alguém acreditar. Sim. Né? Então mais gente olhando e acreditando, né? É legal, todo mundo para no box, vem aqui ver o que é isso, que é diferenciado, né? E é um blower gigante, aí tem 16 injetores eletrônicos, né? Isso. FT Injector nosso, fabricado no Brasil, pelo Roder Jean, obviamente, o carro dele foi o primeiro, assim, que com Se destacou, muito sucesso, cara. que teve se sucesso destacou. de conseguir, né? Porque a gente teve carro rápido, mas não constante. O próprio PES andou 50 abaixo, mas não é constante, ele não anda o tempo inteiro, ele não compete. Uma coisa que eu tô vendo aqui, esse carro tem bomba de óleo externo, né? Exatamente. Não é todos que tem, né? Não, isso é outra coisa que o PES sabe que é melhor, ele usa. E ela é uma Dailies gigante, de acho que 6 estágios. Caramba. Chega a fazer vácuo na bomba, né? Uma bomba comprida, gigante. E ela foi feita para esse motor, o cárter e a bomba é integrado billet. Tudo parafusado, não tem nem mangueira entre elas, sabe? Então tá, o reservatório externo, né? A bomba de combustível, 2 estágios. Um para cima e um para baixo, porque o de cima não vê pressão. Sim. Então o regulador é fixo, 90 PSI. O de baixo vê pressão, compensa. Então fica tipo 7 bar em cima e o de baixo tem que ser 7 bar mais a pressão de blower, né? Exatamente, isso aí. A célula de combustível é muito maior agora, porque o metanol consome. No carro nitro, a gasolina, esse é metanol. Usa a mesma bateria full spectrum que a gente dava de antes, né? Muita bateria, muito boa essa bateria, né? O resto é 2 Nano Pro, 2 EGT 4, para ler as temperaturas. Mesmo FT Spark, não mudamos. FT Spark com ignição individual. Isso. Realmente carro bem moderno aí. A Miura. Me dá uma memória aqui, empurrar o C8 1 km aqui, te lembra? Nossa senhora, esse dia eu não tava aqui, que alegria. Tá filmando? Que alegria. Eu digo... Fica pesado no quarto de milha? Tava se lembrando agora do quando a gente empurrou o C8 1 km e pouco aqui do final. Cara, eu só vou contigo de volta pro autódromo quando ele controlar aquele câmbio e eu trocar aquele câmbio, pelo amor de Deus. Ó, então tá, vamos botar o dedinho aqui e ler o que tá acontecendo. Essa que foi passada acabou de acontecer, então a gente tá conversando agora depois da última classificatória, tá? Eu classifiquei em quinto, tá? Com 3,55. Sim. E a gente chegou aqui pra testar na quarta, tá? E a primeira coisa que a gente fez foi botar um par de pneu novo, né? Já tem 16 passada, vamos ver, né? Cara, não se mexia o carro, mas não saía do lugar, viu? Uá. Até testamos de tudo, tira potência, bota peso atrás, inventa a moda, né? Resultado, nada. Tiramos o pneu pra olhar, tinha um que tinha uma cinta quebrada, dava pra ver a ondulação. Botamos outro par novo, aí o Ryan, que tá nos ajudando aqui, tem umas manhas de pneu, lavou o pneu antes. Impressionante, mudou a cor do pneu.
Fomos lá, o primeiro burnout, e fez uma fumaceira que nunca tinha feito o anterior. Primeira passada andou, e vou te dizer, não abortou uma até agora na Q4, que eu sabia que podia abortar. Porque o que aconteceu? A minha Q3, que ele virou 355, vazou óleo, pegou no pneu, o carro deu uma patinada, virou 55, era pra virar 51. E daí eu pensei, cara, das duas uma, ou eu consigo virar um 340 alguma coisa, ou não vira, mas eu no mínimo aprendo. Aonde ele desistiu, eu aprendo. Foi o que aconteceu. O primeiro e o quarto de segundo, que a gente usa às vezes referência, quarto, meio, 3/4 e 1, porque tu tá dividindo 60 pés, né? O primeiro e o quarto de segundo foi o melhor do carro que ele já fez. Melhor do que quando eu virei 879. Então se ele continuasse, ele ia virar tipo 870, 865, 60 pés. 0,25 segundos tu teria virado 0,87 de 60 pés. Se ele continuasse. É inacreditável, assim, do tipo, é 0,8 de 60 pés, assim, pra ter uma ideia. No Brasil, um carro de arrancada, um turbo A, um DTA, vira 1,5, 1,4, né? É, tipo a metade do tempo. Não, vira 1,4, É metade do tempo. Então, provavelmente, quando a gente cruza nos 60 pés, o turbo A andou 20 pés, um terço. C8 eu virei 1,3, 60 pés. É loucura, né? Cara, e eu vou te dizer, impressiona, porque ele larga e... Quanto é que vira um top fuel de 60 pés? Mais ou menos isso. É o tempo de um top fuel. Se Um top fuel devagar vira isso, um rápido vira 85. Imagina. Mas um devagar a gente vira do lado do top fuel, larga junto com o top fuel. 60 pés. Isso, daí depois acabou, né? Daí depois top fuel, vai embora. Mas pra tu ver como é importante manipular potência em relação de marcha. O top fuel não tem marcha, é uma marcha só, a embreagem gruda, né? Então ele é 1.0, eu tenho 1.59 de primeira, pra ter leverage. Mas quando eu passo a marcha, eu perco esse leverage, o top fuel continua, né? Então, eu tenho conversor e marcha pra poder fazer 60 pés. Ele não, né? Porque ele não precisa, ele tem força, ele só manipula, né? Mas resumo, tá aí. Foi o melhor até ele patinar, né? E a gente fica comparando muitas coisas, né? Então aqui dá pra ver essa passada que deu problema, ó. Aqui foi onde ele pegou óleo, deu um tire shake violento aqui. Tu vê que a marcha aqui, ó, não entrou, né, a marcha. Ele tá patinando o pneu. Então, o drive shaft não leu direito, não sei ainda porquê. Chegou aqui, na verdade, ele teria pra cima o drive shaft. Até que ele grudou e foi. Na 52, tu vê onde ele gruda. Ele vem reto pra baixo, gruda e vai. E ele tava mais rápido que a 52, até então. E depois que ele grudou, ele também tava mais rápido que a 52. Qual que é a força G que tá dando aí? Cara, na troca de marcha... que é um pico, né? É um pico. Esse cara é ele dá 4,5 por aí. 4,5 de força G. 4,5 de pico. Grudando bonito, ele dá 13,5, 13,6. Ele anda no 13,6. 3,6 G de força G. Ele fica 13,6 por mais de um segundo. 13,6, cai um pouquinho e dá 4,5. 1 segundo e meio, 3. Daí ele cai, dá 4,5, 4,5. Né? E quanto tá dando de pressão de blower aí? Ele dá 50 PSI perto dos 11 mil. Que é tipo 3,2 kg por aí. Isso aí. E ele dá 35 na largada, então 2 e pouquinho. Cara, é impressionante. 2 e pouquinho na largada. E quantos HP deu esse motor aqui? No Dino, eu botei... Peraí, vamos fazer o seguinte. Tem vídeo do Dino? Tem vídeo do Dino. Oficial, não? Não, tem vídeo. Ó, a gente não gravou na qualidade do teu vídeo, então eu espero que esteja à altura. Não tinha o Diego lá, mas... À altura, tá? Mas tem assim, furas, tem. Não, tô brincando, o Justin tava lá. O Justin tava no Dino, né? Então tá, tem vídeo bom. Vamos botar um vídeo do Dinamon pra vocês entenderem o negócio aqui, como berra no Dinamon. Então vocês vão ver agora. Vira aí o que é forte o negócio aí. E o seguinte, HP deu então? Deu 3,680, eu acho, um negócio assim. Só que é o seguinte... Na roda, 3,680. Eu peguei o acerto do 352, tirei ponto e botei combustível pra ficar seguro, porque eu só queria testar o carro. Ele tem mais que isso. Então quanto é que tu estima que tem no dinamômetro? Ele deu 44 PSI no dinamômetro, porque não tem o ram air. Sim, andando ele ganha 6. Ele pressuriza a velocidade, porque passa 200 mil por hora, que é 300 km por hora, né? Dá 210, 340 por hora. É bastante. Então eu chuto fim de reta. Com a ponto certo, combustível certo e 50 PSI, dá uns 4 a 4.200 de roda. 4.000 a 4.200 cavalos de roda, isso aí de motor, claro que sempre tem um cálculo meio difícil de fazer, sei lá, mas... Eu diria que assim, ó, é meio fixo, tá? Tu claro. perde alguma coisa ali, uma coisa ali, eu digo uns 400 de perda, uns 4.500 de motor por aí. 4.500 HP. Por aí, nessa faixa aí.
Cara, é animal. Não, tem cavalo, né? Tipo assim, é complicadinho. Tá, e fechou a qualificatória, tu ficou em que lugar? Quinto. Quinto. Eu acho que oficialmente essa categoria não tem muito carro, né? Porque é muito extrema, né? Então tu... Teve gente que quebrou, não pôde vir, era pra ter 16, só tá com 11 classificados. Cara, é foda, vai moendo as coisas, né? Vai moendo, né? E agora, e sabe que até tava vendo dos 11, 9 tem Fueltech. Exatamente. Legal. Que legal, né? Só 2 que não. Só 2 que não. Mas é bom não... Tem que ter um que não. Eu né? brinco, não pode ter 100% é um problema, tem que ter uma opção, porque aí tem alguém pra bater também, brincadeira. Tem alguém pra competir, né, ou pra brigar. Tem 2 que não? Tem o Holland tem e o 2 que Haltech. não. É isso aí, tem um Holland e um Haltech, é isso aí. Mas, cara, show de bola, é uma emoção, porque pra nós, assim, é até estranho falar, mas chegar num evento que é a categoria mais tocha de todas, assim... A grande maioria lá avassaladora. 80, 90% dos carros de FT. E os primeiros, né? Provavelmente acho que 6 primeiros FT. Os 6 primeiros Então, FT. olha, é emocionante, assim. Cara, é muito legal, né? Não chora agora. Não, tô tranquilo, eu seguro bem. Cara, show. Então tá, agora a próxima... Então, aí tem um bye na eliminatória. Porque isso que aconteceu, era pra ser 16, tá? Daí foi caindo, porque ou quebrou ou não apareceu, né? Mas o field é 16. Então eu sou o quinto, então eu sou o último a ter um bye. De primeiro a quinto é bye e o resto se enfrenta. Então, Steve Jackson é o primeiro, né? Eu acredito que o Chris Daniels é o segundo, o Bryant é o terceiro, o Ken Cartucho é o quarto, eu sou o quinto. Nós 5 no primeiro round. Vai todo mundo chutar o pau da barraca e tentar virar tempo. Isso quer dizer, vai chutar o pau e vai tentar agora virar. Porque tanto faz, tu tá sozinho. Se for pensar agora é mais... Dá pra arriscar mais do que... O E1 vai ser animal. E qual que eu garanto que vai ter no mínimo 2 340. Tá, e aí o 340 e quanto que é o número assim mágico que precisava baixar? O recorde oficial dos radiais é 349,8. Ah, 349,8. Qualquer um vai bater o recorde do radial. O Steve Jackson virou 350,0 Exatamente, hoje. 2 milésimos hoje, atrás. Né? Hoje de manhã. Não, ontem acho. Ontem de manhã. E o recorde de todos os tempos é do Frank Taylor, 348,4, tá? Que é de pneu grande. Aconteceram passadas mais rápidas que essa, porém, é que nem tu bateu o recorde de 100 metros rasos a pé num domingo sem ninguém te ver. Aí porque não tava validado, tu tá usando anabolizante, tu tá numa descida, tu marcou o 100, mas ninguém sabe, entendeu? Sim, então não era válido. Tem 2 passadas, né? O Todd Moyer, um turbão, e o Jason Scruggs, um screw, eles viraram 45, 46. Mas não é validado porque teste, peso de qualquer maneira, pô, ninguém sabe o que estava acontecendo. Então, na prática, assim, ó, se virar 3,49,7 já é o recorde radial do mundo. Isso. E se virar 3,48,3 de todos os tempos. É o carro mais rápido da história oficialmente a andar. Exatamente. Incluindo o Pro Mode. Incluindo o Pro Mode. Porque Pro Mode é com pneu grande. Exatamente. Com pneu pequeno, incluindo os pneus grandes. Então, tipo assim, cara, se não dinamitar, esses 5 primeiros, os 5 primeiros até o fim da prova tem chance de virar menos que 3,48, tá? Se não dinamitar e se não patinar. Eu chuto que alguém vai fazer, sinceramente. Porque assim, o Steve Jackson tá andando muito bem, tá? Ele é o que mais tem tempo de pneu radial de todo mundo aqui e é o que tá na frente, tá mostrando. Pegou a manha. Seguinte, ó. Ele trocou pra FT, botou FT Spark, ele tem mais cavalo do que ele tinha antes, né? Tem um motor muito bom. O Phil Schuller tá aqui, que é um tuner famoso. Não é só famoso, ele é bom. Ele trabalha com top fuel, com radial, com Pro Mode, então eles são pra bater, viu? E o Jackson, eu tava falando com ele agora, antes ele tá mega motivado depois de ter ganhado no Brasil, ele tá confiante no FT. E lembrando, ele é o crew chief do grandão, né? Artvinco Racing, né? Da Speed, cara. O cara é foda, velho. Ele tá na vantagem, mas tem uma galera olhando assim, eu quero pegar. Eu quero pegar, porque ele. Se eu vou conseguir, eu já não sei, mas eu quero, né? É legal ter isso, né? É legal tu ter assim, eu quero ali, ó. E ele olha pra gente, estão chegando. É legal, é legal essa parte. Um ajuda o outro também, né? O Ken Cartucho, ele é muito bom piloto, o Jamie Miller é muito bom tuner. O Brian Marquix, o Josh Ledford, muito bom tuner também. O Brandon Stroll tá ajudando ele aqui. O Steve Petty, ele ajuda todos os carros da Proline, ele dá um jeito. O Petty talvez seja o melhor tuner de todos os tempos. Então todo carro com motor Proline, cara, tu abre o olho. Porque tem uns caras por trás que são xarope, né? Aí tu tem uns correndo por fora, né? Eu tô correndo por fora, o Bumblebee ali de Holly tá correndo por fora, ele é um cara muito gente boa, acho que vai vir pra FT. Já ele tá vendo o benefício, né? Ele tá ajudando outro cara com o FT, que é o Bryson,
Sim. Né? Então, tipo assim, o Marty com aquele Camaro azul, coisa mais linda, um carro novo, ele virou 57. E ele tem mais cavalo que todo mundo, ele já mostrou isso. É o que passou mais rápido de velocidade. Então, se eles acertarem a saída, cara, não tem fraco. Não tem fraco, é todo mundo míssil. Cara, não tem um fraco, é todo mundo míssil. Então, ó, o Chris Dennis, ó, tem que falar. O carro dele é cheio de eletrônica, tem asa móvel, é o carro da Fórmula 1. Ele veio falar comigo, ele tem 74 canais matemáticos ali que ele quer fazer na FT. Ele andou muito tempo com sensor de pressão de cilindro no carro, com equipamento de $50 mil só pra ler isso aí. Agora que vai ter FT700 vai fazer Sabe isso. que ele mora perto da gente, né? Sim. Sabe que ele tem um dinamômetro igual ao nosso, né? Na casa dele. Ele tem um dinamômetro igual ao nosso na casa dele, pra tu ver com o que a gente tá competindo. Mas uma coisa que eu ia dizer, acho que é legal mostrar, fala um pouco da suspensão aqui atrás, porque tu inventou um negócio aqui muito da NASA, né? Cara, eu não vou falar que eu inventei, Não. mas eu vou dizer que eu sou o primeiro a usar com sucesso. Isso que eu tô dizendo, Tá. porque muita gente sabia, mas não... Muita gente falou desse negócio, baixa aí, vamos olhar isso aqui, ó. Baixa Deita comigo, aí, vem comigo. Vou te dizer que não é segredo. De novo, mais gente falou nisso, mais gente já usou, mas não desse jeito. Aqui tá o meu amortecedor, as minhas molas, ó, é legal que ela tem 3 estágios, são 3 molas diferentes, tá? Então elas têm cargas diferentes, tá? De propósito, para tu poder fazer uma curva. Conforme ele estende, ele muda o quanto a ação da mola vai e permite que a suspensão faça tipo um arco-íris. Se a mola fosse única, ela ia ter uma taxa. Então eu tenho uma mola variável através de 3 molas. Uma mais macia, uma mais dura e a intermediária que mais tem curso. Entendeu? Então cada uma atua de uma maneira. Eu tenho um amortecedor que tem 8 polegadas e meia de curso, que permite estender 8. Quando o carro está no chão, tudo isso está escondido, fica Ele lá chega embaixo. da fim de curso? Da fim de curso. Em 1 segundo. Em 1 segundo. Em 1 segundo ele estende tudo. Tá? E aqui no meio eu tenho 2 cilindros pneumáticos, cara. Que essa aqui é o grande sacada aqui do que o Luiz fez. Qualquer engenheiro, qualquer pessoa que trabalha numa fábrica já viu isso em qualquer coisa, que um atuador pneumático de 10 polegadas de comprimento, acionado por 2 válvulas de 3 vias, com 200 PSI de pressão, então 15 bar de pressão, que quando eu tiro o dedo do botão, ele aplica aproximadamente 150 quilos de força para tentar ajudar a separação. Botando peso aqui, tentando levantar a carroceria do carro. Muita gente já falou sobre usar, já usaram com menos curso, tem gente que usa uma bolsa aqui. Eu uso uma que tem mais curso que a suspensão. Então o meu amortecedor atua como ele tem que ser. Esse cara nunca dá batente, nem pra cima nem pra baixo. E ele só ajuda o forlink pra tentar estender. Depois de 1 segundo eu desligo. Tira todo o ar dela e a suspensão trabalha e o carro volta um pouquinho. E ele só não volta mais porque o forlink tá muito agressivo. Porque a jogada toda é empurrar os, digamos assim, fazer pressão no pneu, no chão, né? É, exatamente. Pra eles marcar o pneu e fazer, obviamente... Porque olha só, isso é uma coisa que não é fácil explicar agora, mas vamos arredondar, tá? Estender a traseira necessita tração. Ela não cria tração. Ela usa tração para estender. Tanto é que assim que tu patina, o carro cai, despenca. Com o ar, ele não despenca. Quando tu perde tração, ele continua pra cima, porque ele segura a traseira. Sim, porque tu, na verdade, normalmente tu estende pelo ângulo do forlink. Exatamente. Porque o ângulo do forlink faz ele querer abrir. Você vai fazer o stand center lá pro alto pra fazer isso aí. Aí aqui tu consegue fazer pneumática, mecanicamente, poder alongar. Então o que acontece? Eu não preciso abusar da tração para estender tanto, porque esse cara me ajuda. Então o meu forlink é um pouco menos agressivo do que o radial médio. Porque no fim das contas, se ele agachar, tem mais tração, não menos. Sim. Estender perde tração. Mas como a pista tem cola e tem muita tração, por isso que a gente estende. Mas esse carro, se eu for andar numa pista sem tratamento, tem que mudar o forlink para agachar. Sim. Mas numa pista com cola, tu usa a pista, né? Então tu usa a pista para estender e esse cara me ajuda. Então a gente já falou sobre isso, tem um vídeo com o Pascoal, né, bem legal. Já falamos várias vezes sobre isso, mas é interessante rever, né? É uma coisa relativamente simples. Eu acredito que mais gente vai usar, eu já vi uns outros 2 usando. Muitos me perguntaram no Brasil, pra perguntar se eu queria mostrar pessoalmente Isso. porque dava pra... Não, e só pra deixar claro, ó, pra não ter dúvida. Anda de slick na pista, não usa. Tá? E se usar é pouco, não tenta estender. Isso é pra quando, por exemplo, velopark de noite com cola, pneu radial, daí tu usa, daí é legal. Um Opala disso aqui no Brasil. Exatamente, um Opala TT provavelmente ajuda porque tu pode fazer a ladder bar mais agressiva pra empinar e usa o ar pra não deixar empinar, entendeu? E daí o carro vai ser melhor, o carro vai se comportar melhor. Então, sem dúvida, isso poderia ser usado em praticamente qualquer carro de tração traseira, dianteira, porque assim, na dianteira dá pra fazer outras coisas, né? Dá pra tentar fazer a traseira pra empurrar a dianteira de volta pro chão. Sim. Dá pra inventar umas modas. Mas sabe o que é que tinha isso aí? Eu me lembro que o Adriano Salton, o Salton tinha com cabo. Com cabo, nos cabos que a traseira puxava o outro. Mas o legal é o seguinte, ó, esse daqui de novo, quando tu usa cabo, tu usa a tração do carro.
Sim. Aqui tu não usa, Sim. que sai da garrafa. Né? Como a gente fala na FT Education, tudo no carro sai do motor. Né? O tanque de combustível faz barulho, faz movimento, faz vibração. Inclusive a suspensão. Tu perde cavalo. Sim. Agora, se eu pegar e botar pressão dentro de uma garrafa de ar, não sai do motor. Né? E daí o carro usa os cavalos para ir para frente, não para ir para cima. Essa é a ideia. Boa aula. Cansamos aqui embaixo. Tá ficando velho, rapaz? Tá aí. Esse é um momento muito importante. Aqui estamos com os amigos aqui reunidos, né? Vamos todo mundo dar as mãos e rezar pelo motor. Por favor, sobreviva, sobreviva. Mas olha só, depois de um dia muito bom, né? Tá muito legal entre os amigos, parceiros, né? Temos todo aqui um momento de união. Vi nosso amigo aqui, Anderson Dick, botando diesel no seu Tesla, né? Através de um fio. Fazer bullying comigo também ou não? Já chega o Felipe aqui se arriando e o carro elétrico aí carregando no diesel. Brincadeira, né? Não, nós viemos de casa, tava com 100% de bateria. Pra chegar aqui, que era 2h30, deu 47% gastou. Tava com 53%. Só que como eu quero fazer um bate-volta, eu não queria deixar ficar com 5%, aí eu tô deixando dando uma carguinha aqui pra ver se eu pego uns 3, 4% só pra garantir a chegada em casa aí, sem maiores emoções. Mas que é controverso, né? Um carro elétrico com gerador a diesel aqui. Né? Falei que eles estavam fazendo público. Tem um vídeo. Tu viu? Tá colocando... Não, mas, cara, mas isso é um milagre da engenharia, transformando energia química em térmica e então elétrica. Então, o diesel vai virar combustão que vai transformar em energia. Vou levar aquele reboquinho atrás e aí eu engato assim e sai andando. Fazer drag week assim? Fazer o drag week de Tesla com o gerador a diesel mandando atrás aqui, ó, mandando. Bomba aberta. Mas olha só, depois que eu vi isso, tudo funcionou, melhoramos a lenta, tá ficando frio, cara, o ar tá ficando bom pra Dedéu. Agora a gente vai tentar assim, ó. Melhorar a lenta com silver tape aqui no... Exatamente. Já diria o nosso amigo, é a saída preta. Usa a saída preta, é a tape preta. Mas é só uma série especial isso aí. Cara, o ar tá ficando bom, já tô quase pronto pra botar meu casaco. Então agora estamos botando combustível. Mudou o clima já aí. Então assim, ó, a pressão atmosférica, né, que é o DA, que é a altitude compensada, é a equivalência, tá em 600 pés. Estamos chegando pro Velopark, viu? Estamos chegando no Velopark. Então, eu acho que a correção agora é 98,5, tá chegando 100% já. Que é o zero, né? E o grão de água, né, que é a umidade saturada, que é a água que te molha, né? Essa aí tá baixando demais. Então o motor não aceita ponto. Então eu já tirei meio grau e botei 4% de combustível. Provavelmente vou tirar mais meio grau ou 1 grau. Então 1,5 a menos e mais combustível. Porque a gente quer andar rápido, mas a gente não quer derreter. Porque a gente deu sorte de ter um buy, né? Então dá pra tentar virar 340, mas não dá pra virar 340 e se fudendo. Não vai contra ninguém, mas tem que... Tem que ir rápido, porque assim, ó, lane choice, tá? Então o outro cara é rápido. Sim. Quem for mais rápido escolhe a pista. Se tu chegar no próximo round, a pista é muito boa de um lado, é uma vantagem absurda. Então, na verdade, agora tem que ser o mais rápido possível, mesmo estando sozinho. Ou só tem que cuidar pra não estragar o motor, né? Tem que, tipo assim, vamos cuidar pra não estragar o motor. Ninguém quer estragar o motor, até porque se ele estragar, vai ser mais lento. Sim. Se o motor, esse papo não estraga aos 200 metros, não, porque ele já vem perdendo. Antes dele estragar, ele vem perdendo. Então, na verdade, tu tem que dar uma passada que a vela tá pegando fogo, mas o motor não estragou. É essa daí que é a ligeira, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. E aqui alguns números, tá falando muito impressionante do motor, né? Tá girando 11.000 RPM, 11.000. né? Mas já viu girar quanto o motor, esse motor aqui no... Esse motor com o PES andando girou 11.400. 11.400? 11.400. Imagina, 11.400 RPM. E eu tava na DRL com um outro cara lá dando uma mão pra ele, vendo a prova como é que tava. E ele fez a passada inteira de primeira. Ele girou 12.100. 12.100. Quanto tem de taxa esse motor aqui? 13. 13 de taxa. O que mais é umas coisas impressionantes aqui de... Cara, é um motor 521, se não me engano, então ele é aproximadamente 8,5 litros, 9, né? E quanto tá usando de sonda, mais ou menos? 58, quase 60 de sonda. 58 lambda, ponto de lambda. Mais ou menos sonda. isso. Cara, e anda com pontão. Então, tipo, o base dele é 25. De primeira marcha chega a dar 27, mas deu recuo. Ele não aguenta passar inteiro com 27. Com 50 PSI, com 3 Isso, com 50 PSI, 27 pontos, 58 sonda. E tipo assim... e o motor fica liso, que é uma linha, assim, Sim. todos os cilindros funcionando bonito. E se, por exemplo, assim, baixar 58 sonda para 50 de sonda, que é Perde 400 cavalos. 400 cavalos. Perde um monte, assim. A gente vê no dinâmico toda hora, né? Aham. E o Screwball nunca troca o pitch do som Aham. do Dino.
A gente viu uma vez a ProLine passando Parece igual o Ricão em filme. Deu 1000 cavalos a menos. A gente começou rico, o som do motor era igual com 1000 cavalos a mais. É isso aí. Só menos combustível. Cara, uma coisa que é interessante no metanol, e eu não sei se é só essas aplicações que é meio fria de emissão, né? Ele tem uma janela de operação que ele funciona, falha, né? Que eles chamam de gurgling. Dele limpa. Ele tem uma janela inteira que ele não muda quase o som, mas vem ganhando cavalo. E tem uma janela pequenininha que ele aumenta pra dedéu. Mas se tu passar um pouquinho mais, ele derrete. Sim. Tem uma janelinha assim, tipo, talvez 3 pontos de lambda, que ele ganha super potência, mas se tu passar o 4º ponto, derrete. Isso aí aplica pra tudo, não Aplica pra tudo, não é só esse. Motor a 4 cilindros, tudo igual. Mas eu acho que é só os que não é quente. ProCharger não é assim. ProCharger tem 500 Fahrenheit na dimensão, não é assim. Mas tipo, motor interculado, o Ice Cooler é assim, tipo o do Kaká. O do Kaká é assim, né? Esse daqui é assim. Mas o turbão não é assim. O turbão tipo do Mickey não é assim. O do Mickey anda muito gordo. E se tu tirar, não vem. Tu tira, ele não vem, derrete. Esse aqui não, tu tira, ele vem, derrete. Né? Parece que ele tem uma temperatura ali que ele gosta de estar frio, assim. Tanto é que a sonda desse carro é muito mais fina que a do Mickey. O Mickey é 48 sonda. Sim. E tu andar com 50, perde cavalo. Então parece que quando o metanol tá quente, ele gosta do rico. Mas quando não tá quente, ele não gosta do rico, ele gosta do fininho. Cara, que é a nossa realidade no Brasil, né? Que a maioria lá é intercolado, né? Sim. A grande maioria é intercolado. Show. Então tá quase, vou botar um casaco, botar uma calça. Vamos lá, ver se... Recorde no mínimo. Ó, eu sempre brinco o negócio, ninguém vai se lembrar quem ganhou. Eles vão lembrar do recorde. Mas a passada, aquela que ninguém bateu, vão lembrar. Mas cara, eu vou te dizer, ó. É buy dos 5 primeiros. Eu boto dinheiro que 2 vão virar 40. Se não, 3. 3,40 alguma coisa. Essa passada é legal. Um recorde mundial aí. Vamos tentar, né? Agora. A minha esperança tá nesse grupo aí. Vamos lá. Isso aí. Chegou a hora do recorde, agora ó, não tô com chimarrão, segura meu chimarrão, senão eu ia dizer, agora é a hora pra ver se tudo vai dar certo. Não tem ninguém, ele vai acelerar sozinho, chamaram agora, já tá de noite, vocês estão vendo, ó, 8 horas da noite. Primeiro round das eliminatórias. Ansiedade aí agora é pra ver se dá certo. Puta, agora aconteceu um acidente aqui, uma Bel Air 57 maravilhosa, um dos carros mais bonitos aqui da propriedade. Casualmente eu tava olhando ela na linha ali assim, incrível o carro. O carro deve ter acontecido alguma coisa, eles estavam falando no sistema de som que ele trancou acelerado, o acelerador trancou no fundo e o cara não deve ter desligado a geral. Normalmente é um procedimento, né, que o cara faz, eles até deixam uma geral meio rápido assim de desligar, mas o cara não desligou. Pelo som, assim, eles acharam que o carro ficou uns 4 segundos, assim, passado da linha de chegada com o acelerador trancado e ele capotou feio, assim, até, a gente não conseguiu ver o vídeo aqui direito porque a princípio gravou, vamos ver, mas o cara saiu do carro, aparentemente, né, sem ter se machucado, porque quando ele vira, assim, mais vezes é, obviamente, perigoso, né, só que com isso vai atrasar um pouco a prova aqui. E já é 9 horas da noite e eles nem rodaram o primeiro round ainda da Radial vs Mundo. Então, o que o pessoal está achando que vai acontecer é que eles vão andar mais um pouquinho. Talvez vão andar um round aqui agora, que é o próximo. Vai andar alguns carros aqui que já estão da Pro 275 e depois eles provavelmente vão andar um round da Radial vs Mundo e vão continuar amanhã. Imagino que essa vai ser o desfecho aí, mas vamos ver. A ansiedade aí é grande de ver. Essa largada agora é a que provavelmente ainda vai dar para virar um tempo bom, porque se eles tentarem dar mais de uma largada essa noite ainda, aí com certeza começa a pista a piorar com a umidade, ela fica, digamos assim, com a umidade na pista, ela começa a perder tração também, fica até perigosa porque ela fica irregular, sabe? Alguns lugares tem tração, outros lugares não tem, é como se tivesse manchas assim na pista de óleo, como se fosse assim. Então vamos ver agora como é que tá. E eu tô com frio aqui, ó, tô com minha jaqueta da Ferrari aqui, já tô fechadinho. Agora é o seguinte, ó, essa aqui é a categoria Pro 275, que nem eu falei, é tipo a Radial vs Mundo, só que o pneu é menor, é 275, tem bastante carros assim que são de lata, não necessariamente lata, mas ele é um chassi como se fosse ainda, né? Esse carro aqui é o Marcus Bird, e ele é um blowerzão, ó, e ele estão achando que ele vai virar o recorde, ele já é o recordista 360, ele virou, e tem tudo para virar agora um tempo menor. Os caras ali que eram mais lentos até viraram 364 agora.
expectativa tá boa. Então tem o potencial de ter o recorde aqui da Pro 275, de FT também, obviamente, Fueltech. Novo recorde mundial, ó, 3:48,6 Steve Jackson. Parabéns aí, ó, cara. Só que é o seguinte, ainda tem mais vários aqui que podem baixar o recorde, dá pra ver, ó. Falei que ia ter recorde mundial. Deu burnout, ficou acelerado. Isso aí vai atrapalhar a largada. Ah, putz, aconteceu alguma coisa errada ali. Ele virou antes. Era pra ter virado mais. A expectativa é grande, né? Deu uma parada no coração, mas ó, o carro ficou aceleradão ali e não tá trancando aquela borboleta ali, eles tiveram que puxar. Não tá legal essa parte. Bom, mas beleza. Tá bom, tá bom. Aparentemente aqui queimou e o Bryson ganhou. Mas tá embaçado agora. Muito obrigado a todos. Completamos aí 500 mil seguidores no Instagram. 500 mil, rumo a 1 milhão aí, ó. Muito obrigado a todos. Show! Valeu! Vamos aqui falar com o recordista mundial. Just wanna shake your hand. Ah, you're the man, man. Thank you, brother. Man, Thank you. 48. Thank you. Ah. Hey, that was full maximum. That fuel tank was working. That was all the fuel and all of the tech. No, man, no, you're the man. Thank you. Really, really Thank nice. you, Thank you, man. That was fun. It was good. Good to come out, make 7-8 runs with it. Yeah, you did like 3 times 500, right? Yeah, you wouldn't do it. 500, 500, 500. Man, amazing. Now you can open the door. Now it's like going to the 40. Right. Low 40. Right. Everything good? Everything's good. Good. Amazing. Good job, man. Appreciate it. Ah, legal. Tá feliz pra caramba. Ele virou 3 vezes 500, 3,500. Vou mostrar o motor aqui pra você. Mr. James, huh? How are you doing? In the Corvette? Yeah. Doing good? Still running. E aí, mais uma rodada. Mais uma cruzada boa, né? Andou bem. Pior do que o cara queria, né? O cara sempre Eu ia queria dizer, mais rápido, andou bem né? pra mim, não foi. Eu olhei de fora, eu tava esperando um 3,47. Foda. Mas o ar tá ficando muito bom, né? Que nem a gente tava falando, né? A gente falou brincando, mas é verdade, né? Não tem muita peça reserva. Daí o ar começou a melhorar, eu não sei, comecei a botar um combustível tira-ponto, né? Pra deixar. Eu até brinquei, foi bom, 892. Brinquei com o Felipe quando tava ali mexendo, eu falei, ó, tá second guessing lá. Normal. Normal. E aí acabou normal. adicionando demais. Mas o bom é o seguinte, ó. Agora tu vai com um cara que é rápido. Então não tem o que fazer, agora é hora de arriscar.
Não, agora de arriscar. Então agora 2 viraram no 3,51, Steve 3,48, o recorde mundial. 3,48,8, né, se não me engano, então... 6, acho que foi. 6, beleza. Então ali, recorde do radial, tem que ver na última casa ou a velocidade pra ver como é que é, porque eu acho que o total é 8,4 ou é 8,6, eu não lembro agora, mas tem que ver na última casa agora, na quarta casa. Legal, né? Bom. Só que agora é o seguinte, né? Agora tudo é cabeludo. Sim. Tudo é cabeludo. Pega quem agora? Agora eu pego o Brian, que tem que... que é o atual campeão dessa categoria. Ele é o atual campeão. O ex-campeão, que é o Jason Lee, saiu fora, perdeu. O Jason Lee saiu fora. O atual campeão eu pego agora. E o atual recordista é o Steve Jackson. Então, tipo, se não tem... Então tu pega ele agora e depois se eu ganhar, passar, tu vai pro Steve Jackson. Então, tipo, sim, toda passada é uma final agora. Então é que eu tô falando com o pessoal, pra mim é quase que era uma outra classificatória. Como o cara pegou um bye, Sim. vou te dizer, o que eu gostei? Eu fiz umas mudanças de antes que ele aceitou. Tanto é que virou 892. Sim. Não é ruim sexta-pesa, é muito bom. O que dá pra fazer agora é só continuar. E agora que a gente vê que ele tá rico, Sim. vamos ter que criar coragem na marra. E vai. Né? Até porque agora vale arriscar, né? Antes não Os valia caras arriscar. viraram 211 milhas por hora. Isso. Esse cara já fez 209, né? Uma passada não tão boa. Eu acho que eu consigo fazer 211, 212 se eu abusar dele. Acho que essa parte tá. Então, na verdade, eu vou fazer. Tudo que eu tirei, eu basicamente vou botar. Sim. Né? Vai descobrir. E daí é o seguinte, a ideia é dar uma passada rápida pra Dedéu pra poder ganhar e quando aí não tu acha tem que risco, né? segue o sereno, começa a atrapalhar? Cara, não tá úmido. Não. Tá seco, por isso que eu fiquei com medo quando tá seco, né? Se tivesse úmido eu não tinha nem tirado ponto, mas como tá seco eu tirei. Chuto que eles vão continuar tocando, cara. Aqui não tem curfew de horário. Sim. Tá frio, mas parou. Parece que ele parou de esfriar, o ar também parou de descer. Eu acho que eles vão continuar tocando, sinceramente. Então, Já teve prova nessa pista aqui às 4 da manhã. Caramba. Então, vai depender. Se continuar meio que safe pra andar, vai. Agora é mais rápido, né? Sim. Então aquele round demorou porque teve um acidente feio, né? Sim. E teve um oil down violento. Se não tiver nenhum oil down violento e acidente, em 1 hora tá nos chamando. Né? Então aqui o pessoal tá verificando aqui, acho que teve um problema no balancinho, pelo que eu tô vendo. Então vou resolver o balancinho ali e vamos de novo. Show. Lá. Então tá. Vamos lá. Lenha. Agora, as quartas de final, já é 11h47 da noite. E agora tá andando a Pro 275, mais acho que 2 carros aqui já vem... Não, acho que mais 2 carros, mais 2 ali, e aí já vem a Radial vs Mundo, quartas de final. O Luiz vai pegar então a pedreira. Dos 4 pegas ali das quartas de final, o Luiz pega a maior pedreira de todos. Os outros 3 tem uma, digamos assim, uma vantagem grande porque são carros que estavam bem mais lentos. Então, se é pra ganhar, tem que ganhar todas, né? Vamos ver. Agora começam essas fases, um monte de coisa começa a acontecer, né? Steve Fast, vamos ver se... Provavelmente ele não vai tentar baixar o recorde ali que ele bateu, porque o outro carro é bem mais lento, ele vira 3,80. Então vamos ver que ele vai virar. Uou. Então olha só, agora um upset aqui, ó. O Ned, que foi acho que um dos últimos, ganhou do Steve Jackson, que teve, os dois tiveram que pedalar, os dois tiveram, o Steve Jackson saiu pro lado, teve que tirar o pé e pisar de novo e acabou perdendo. Então, um dos grandes surpresas aí da noite, o recordista mundial acabou saindo na quarta de final. Outro upset aqui, ó. Queimou aqui o cartucho e o outro ganhou, mas explodiu alguma coisa lá em cima também de motor. O Blower, acho. Então, agora o Luiz aí, ó. Perdeu. Patinou vários upsets aqui, tu viu? O próprio Luiz, o outro cara do lá, empinou. Não sei se deu pra ver no vídeo aí. Empinou também, teve que pedalar. Olha, foi uma rodada embaçada isso aí. E vamos lá falar com o Luiz, porque ele vai estar
de certa maneira de cara, porque obviamente patinou, mas todo mundo aqui teve problema, assim, alguma coisa. Quantas passadas atrapalhadas deu aqui, se for pensar, todos os carros praticamente. Chega nessa hora, fica frio, ó, tá 7 graus a temperatura aqui e a umidade subindo, disparando, assim, então um carro não pegou, tava lavado, o outro, vários patinaram na linha, empinou, saíram do lado, praticamente todos os favoritos saíram, não vou te falar. Ficou só praticamente o Marco Itz aqui, que é o que ganhou do Luiz, inclusive, que é o que empinou. Então, corrida é mais ou menos isso aí. Vamos lá, essa placa aí dá pra gente usar lá. Caramba, putz. Esse é o resto do carro que o Belera, aquele que pegou, que capotou, feio, ó. Os caras deixaram aqui, na verdade, um monte de coisa de fibra, ó. Fibra de carbono. Que loucura. É uma pena, hein? Esse carro é lindo, né? O carro era muito novo, muito foda. Isso aí é o seguinte, é um carro tipo... Esse carro ali é um carro tipo de 350, 400 mil dólares, assim. Esse cara vai gastar uns 80, 100 mil, não, mais de 100 mil pra arrumar. Porque motor deve ter acabado... Não nada. Olha o teto aqui. O teto? O teto. O teto aqui. Putz, perdeu o carro, meu. Vá. Que loucura. Tá, vamos lá ver se o Luiz chega aí. Teve acho que 5 carros, né? Sim, nenhum, né, nessa linha. Ninguém na linha direita. O Steve saiu da pista, ele né? Saiu, e quando ele saiu, ele mandou um rádio pro crew chief dele e ele falou assim, ó, não manda ninguém nessa pista. Que ele balançou um monte, sabe? Não, e aí o cara, quando eu tava vindo caminhando da cá, ele tava puto, assim, indo pra lá pra xingar os caras, eu acho. Aí o carro da nossa frente, que era o Camaro pra Charger, não saiu. E enquanto o Luiz botou nos lanes, ele tava ali baixando a saída do carro, por isso demorou pra ligar, né? Eu vi. E ele tava dando ré, eu tava alinhando, ele tava baixando o two-step, baixando o que ele podia, assim, pra tentar diminuir, pra tentar né? sair. O carro nem saiu do lugar. Nem saiu do lugar, né? Tá muito frio agora, a pista não é condição de andar, né? Então eles acabaram de mandar mensagem que cancelaram por de noite. Porque daí ninguém andou, quase deu acidente. Aí se for ver, e todos upset, né? Porque o Ned ganhou do Steve. Sim, que não tem... O Bumblebee ganhou do Daniels, né? O Marco Itzi aqui foi a pista ruim. E o outro, quem que era? Foi o primeiro par, né? Não lembro. Mas todos o Bryson. O Bryson também ganhou porque o outro queimou. Foi um troço nada bem... Não, minto. O Bryson não foi porque o carro falhou. Tá. E antes da Pro também os carros ali se bananando, né? Não era condição de andar agora, né? Não adianta. Bom, mas corrida é isso aí, né? Faz parte. Não faz sentido as coisas. Tá bom. Bom trabalho, de qualquer maneira. Fico feliz aí, olha. Não, deu tudo certo. Aprendemos um monte esse final de semana, né? Aprendemos um monte. Infelizmente a gente perdeu as 4 primeiras passadas de teste por causa dos pneus, né? Sim. Então a gente perdeu um pouco da referência. Mas até isso, cara, não aprende. E a gente deu 4, 8, 10 passadas o carro. Vem cá, seu Luiz. Tá bom. Todo mundo foi. É foda, né, Magrão? Não é fácil, né? Não foi fácil. Mas pelo menos eu tô feliz, fiz minha parte, né? Resta bom pra caralho. Fiz 24 milésimos contra 40 do cara. Né? Andou quando... Não, nem mexeu direito o carro. Mal moveu. Ficou parado direto. Mal moveu. Tipo assim, ele saiu do lugar, senão o resto não ia ser tão boa, né? Mas foi basicamente o que ele fez, né? Mal mexeu e Daí o cara tenta buscar, mas pelo amor de Deus, os carros são tão rápidos. E todas pedalar, as pistas... o cara tá na meia pista, né? Sim, todas as pistas ali foram atrapalhadas. Todo mundo naquela pista foi, né? Acho que todas as passadas foram estranhas, né? Não teve um par assim bonito. Todos os pares foram estranhos. Bom, faz parte, né? Corrida, né? Tá, parabéns pra vocês. Os guris são fodidos, né? Estão pegando a mão. Agora é o seguinte, agora aqui pra ele tem uma missão, né? Brasil vai ser o responsável por fazer tudo funcionar no carro do Daddy Dave lá, o Golia. Né? Boa sorte, meu amigo. Muito obrigado. Boa sorte. Tem umas coisas pra te mandar na mala também. Eu vou ensinar um português bacana pro Daddy Dave. Porque o Daddy Dave vai correr estrear lá no carro, o Israel estrear o carro no Brasil, no Velopark. E o Felipe é o responsável por ser o intérprete, o tradutor, o cara que vai psicólogo, ensinar os caras. Taxista. Vai ser tudo, cara. Vai ser tudo, concierge. Tá bom, representa lá. Vamos lá, né? Vamos dar, né?
Volta com boas histórias, tá? Pode deixar. Se alguém te contar uma coisa, não acredita em ninguém. Então tá, vou tentar. Ô, Denis, tem mais picanha aí? Olha aí, ó. Tá bom. E o fogo tá lá. O Anderson tava usando pra se esquentar. É, mas- tá bom. Então tá, seu Denis. Parabéns também, bom trabalho. Valeu. Todo mundo. Então tá, gurizada. Fechamos por hoje. Episódiozinho, mais uma tentativa. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Uma hora a gente vai ganhar. Mas também teve um recorde mundial hoje, pelo menos pro FT. Então, tamo bonito aí na história. Tchau. Carregou a geradora a diesel. Tesla, agora. Oh, good job, guys. Good job. No, I mean,